Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelência e grandeza pelo
ele fala assim, ela fala assim, põe a rainha abaixo e dos outros conforme a palavra do rei dos eunucos, pelo que o rei muito se ofereceu a sua ira. Aleluia. Então ele ficou triste, ele ficou humilhado. E aqui, ó, no versículo 15 fala assim, segundo a lei, você deve fazer a rainha castigo não ter obedecido ao mandado, nem a sua ira, por meio dos eunucos. Então disse Nebucadnezzar, na presença do rei, dos príncipes, não somente contra o rei, pecou a rainha castigo, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que ainda da província do rei Assuero. Então, aquilo ali ia chamar muita atenção e dizer que ela não pegou só contra o rei, mas foi contra os príncipes ali. O que as outras mulheres iriam fazer? Ela achou que ela elas iam se negar. Elas iam se negar a estar à presença dos esposos, obedecer aos esposos. Se a rainha, que é rainha, ela falou, não, imagine as outras, que não são rainha. Aleluia. E eles colocaram no coração do rei, para que ele tirasse a rainha abaixo do seu rosto. Aleluia. Às vezes a gente faz as coisas e não pensa nas consequências, né? Não pensamos nas consequências, não pensamos naquilo que a gente vai fazer. E aqui, ó, fala assim, porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão os seus maridos, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha castigo, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia, da Média, ouviram que fez a rainha tirar o mesmo, todos os príncipes do rei, assim haverá muito desprezo e indignação. Aleluia. A palavra é a palavra que está falando. E aqui fala assim, bem parecer ao rei, saia da sua parte do ouvido real, que seja escrito nas leis dos pés, dos reinos, e não se revolte, mas não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra, e seja melhor do que ela. O rei não pode ter uma mulher que não obedeça. O rei tem que ter uma mulher obediente, uma mulher submissa, uma mulher que não obedece a ordem, principalmente para ele ser rei. Então, por causa disso, ela foi destruída do seu trono. A Bíblia não fala o que aconteceu com ela, mas eu creio que aconteceu, né? Mandado para longe. Só que o rei, quando ele viu que ele estava sozinho, aconselharam ele aqui, ó, que ouvindo o mandado, o rei decreta todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. Aleluia. Eles falaram para ele que era para ele fazer um decreto, e todas as mulheres tinham que obedecer. As mulheres tinham que obedecer aos seus maridos. Só que a obediência não é por amor que você obedece a alguém. Não é com ignorância, nem com um gesto mal que você consegue obedecer a alguém. Não. Você tem que obedecer por amor, por respeito. Respeito, ele se ganha no matrimônio. Não é a convivência, é ali conforme você vai vindo, você vai crescer, é o amor, é o cuidado. Não pelo decreto de um rei que estabelece que você tem que obedecer ao seu marido. Se cai embaixo, obedece ao seu marido. Não, não é assim. Aquilo tem que ser de coração aberto. Muitos acham que você ser submissa, você tem que pisar na sua esposa, ou você pisar naquela que está ao seu lado. Não. Você tem, para poder você ser submissa, você tem que obedecer ao seu esposo, primeiramente você tem que se sentir amado. Jesus, aleluia. Glória a Deus. E aqui o rei enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com a sua escrita e a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo. Ele mandou escrever a cada língua de cada povo. Já era machista, né? Já era homem machista. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãs, nós temos que obedecer, mas obedecer com amor e com carinho. Aleluia. E Deus já estava escrevendo. Se você vê o silêncio de Deus. Deus estava ali, ó, no momento de falar Deus aqui. Mas Deus já estava trabalhando. Aleluia. Quando a rainha Vasti se recusou, não foi porque ela quis se recusar, porque o Senhor já estava no plano, tem um propósito. Tudo tem um propósito. É Porque Deus. tinha uma moça judia, ó
Aleluia. Ela, sem saber, já tinha um nome e colocaram nela como estrela. A estrela ela brilha. A estrela, onde você olha para a estrela, você vê que ela se destaca. Ela já tem um nome já diferenciado. Aleluia. Só que ela, aleluia, ela não falava, porque uma pessoa falou para ela, você não fala. E já falaram o quê? Para mandar buscar as mulheres mais famosas, todas as moças virgens, para poder buscar uma esposa. Porque eu acredito que o rei, quando ele viu, no momento que ele estava ali embriagado, que ele estava expressivo, que ele estava diante do povo, ele podia estar bravo. Mas depois, quando ele entrou, ele viu nada dele. Quando ele entrou, ele olhou para o trono, ele não viu uma rainha, ele se sentiu sozinho. Ele precisava de uma rainha. Aleluia. E nisso, aonde Deus já colocou no coração, mandou buscar todas as moças, no meio daquelas moças que foram certas. Uma moça bela e formosa, uma moça cheia, aleluia, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Só que ela, quando ela foi levada, ela não foi nem falar onde ela era. E tinha o eunuco, ele foi para a casa das mulheres. Glória a Deus. O eunuco deu piedade. Porque ele cuidava das mulheres, ele ajudou, ele graça na formosura dela. E ele já se encantou por ela. Se ele se encantou por ela, imagina bem. E ele mandou que desse alimento para ela. Ele mandou cuidar dela. Ele deu 7 moças para cuidar dela. Porque as moças